Comparando-se com a pintura metálica, o principal problema da repintura com os pigmentos novos é a pintura de retoque. Principalmente com 3 camadas perolizadas, ficam muito visíveis as bordas da área de transição. Desta forma, técnicas especiais são necessárias para tornar o reparo invisível nas camadas da cor de base. Assim, não seria nenhum exagero dizer que se alguém consegue realizar a pintura de 3 camadas perolizadas, conseguirá sem nenhum problema fazer qualquer pintura de retoque. Assim, agora vejamos o processo de retoque para as pinturas de 3 camadas perolizadas. Inicialmente deve-se ajustar a cor da base. A base colorida usa cores perolizadas do tipo interferente, que podem ser vistas através das camadas superficiais da pintura. Ao realizar o ajuste da cor, faça o lixamento da camada de verniz de acabamento e da camada perolizada com lixa d'água. Deve-se trabalhar verificando para que não haja o excesso de lixamento. Com o aparecimento da camada da base colorida, recomenda-se fazer o seu polimento utilizando o composto abrasivo para que haja uma perfeita combinação de cores. A cor de acabamento das pinturas de 3 camadas perolizadas poderá variar muito se o ajuste das cores não for bem realizada. Deve-se, portanto, tomar muito cuidado neste ajuste. Pode-se usar também o método de ajuste com cores padrão existentes na tabela de cores. Se a cor do corpo de prova coincidir com a cor da base, pinta-se sobre esta camada a cor perolizada. Na preparação da amostra de cor, deve-se pintar em 4 a 5 corpos de prova uniformemente com a cor da base e a base perolizada. Como a tonalidade da cor perolizada varia de acordo com a espessura da camada de pintura, recomenda-se aplicar um número diferente de mãos de base perolizada para cada corpo de prova. A comparação das cores perolizadas é facilitada quando for feita com a luz direta dos raios solares, ou debaixo de fonte de luz artificial de 250 watts, ou ainda se utilizarmos uma lente de aumento com a luz. Inicialmente, vamos fazer a preparação da superfície a ser pintada até a região de transição, deixando-a uniforme e limpa, utilizando o composto abrasivo médio. Após o desengraxamento com o uso de solução desengraxante e da limpeza total, para que haja uma boa aderência da névoa, recomenda-se a aplicação de blender na região de transição. Em seguida, para que não haja falhas na base colorida, deve-se aplicar de 3 a 4 demãos. Para o acabamento final, pinta-se adicionando thinner de tal modo que as bordas da transição fiquem bastante suaves. Aplicar 1 a 2 demãos de tinta perolizada colorida, misturada na proporção de 9 partes de base perolizada, diluída com 1 parte de base colorida, em uma área pouco maior que a região pintada da base colorida. Em seguida, faça a aplicação da base perolizada em mesmo número de mãos e dentro das mesmas condições utilizadas para o ajuste e definição da cor feita anteriormente. Caso haja alguma diferença na coloração devido à aplicação e como a sua correção é muito difícil, então recomenda-se que se respeite o intervalo de 5 minutos entre a aplicação de mãos ou se utilize a ventilação forçada por jato de ar. Da pintura de base perolizada, por fim aplica-se algumas demãos do verniz de acabamento. E caso seja necessária fazer a emenda do verniz de acabamento, aplica-se inicialmente o blender. Em seguida, aplica-se o verniz de forma a se obter uma transição suave com o blender. Por fim, para que haja uma combinação perfeita entre a textura e o brilho da superfície, faça o polimento de acabamento com o uso de materiais tais como os compostos abrasivos para polimento. Estas ferramentas são utilizadas para o acabamento final. Após a pintura final, se houver na superfície da carroceria corpos estranhos tais como sujeiras, restos de raspagens e tintas escorridas,
deve-se eliminá-los utilizando a lixa número 1200 a 2000, com auxílio da água ou água e sabão. Se for utilizar a pedra abrasiva, recomenda-se aquela com granulação 1200 a 2000, juntamente com compostos abrasivos de partículas ultra finas. Para a recuperação da superfície, pode-se utilizar o mesmo processo, aplicando o composto abrasivo com partículas finas com boina de algodão. Pode-se eliminar as marcas deixadas pela pedra abrasiva ou pela lixa. Os resíduos secos que se acumulam na boina de polimento poderão causar danos na camada de pintura. Quando for utilizar a máquina politriz nas proximidades de vincos, há possibilidade de remoção do material em excesso. Deve-se tomar cuidado, então, para que a máquina politriz seja movimentada para a esquerda e direita, acompanhando sempre a superfície de pintura. Para os locais onde é muito difícil a utilização da máquina politriz, como nos vincos, por exemplo, pode-se utilizar o polimento manual. Com a utilização de uma boina de esponja bem macia juntamente com um composto abrasivo de partículas ultra finas, pode-se dar o brilho na superfície metálica. Para esta operação, não se deve aplicar muita força, realizando movimentos circulares com a boina sobre a superfície. Quando houver necessidade de lixamento, assim como na pintura de pulverização, deve-se movimentar a máquina politriz para a esquerda e para a direita. Para as bordas da área de transição, recomenda-se fazer o polimento a partir da superfície repintada em direção à camada da pintura antiga. Para a abrasão, através de compostos abrasivos, recomenda-se iniciar por compostos contendo partículas médias, passando gradativamente para partículas finas e ultra finas.